Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. O Flamengo aponta culpa de Bielsa por lesão de Arrascaeta. Esse papo hoje, né, vamos saber se a Arrascaeta vai ter condição ou não. Acho que a Arrascaeta merece disputar essa Copa do Mundo. É um jogador que tá vivendo um ano, viveu ano passado um ano mágico, tá vivendo um bom ano esse ano. Então essa lesão aí atrapalhou ele disputar essa Copa do Mundo. Mas eu creio que merece disputar a última Copa do Mundo dele, por tudo que ele já viveu no Flamengo, viveu onde passou. É um craque que precisa de reconhecimento mundial. Então essa Copa do Mundo, 86, é o motivo para ele chegar onde ele mesmo sempre sonhou. Todo jogador sonha o topo do mundo. Então essa Copa seria a grande Copa do Mundo dele. Mas tem que ver como vai ficar isso. Acho que o Flamengo, quando o Arrascaeta voltar, vai estar tendo de recuperá-lo para disputar os campeonatos que são necessários. E hoje tem o Uruguai contra... vai jogar hoje. Então é motivo para ver o Varela, ver o De La Cruz, ver o próprio Arrascaeta, se for a campo, jogando. Então vamos esperar hoje às 16 horas o jogo do Uruguai. Falando desse jogador que está jogando a Copa do Mundo, qual é a vez do Prata? Vamos para a próxima notícia aqui. Prata se salva em derrota do Equador na estreia. Foi um jogão bem equilibrado, duas forças físicas muito fortes. O Equador muito rápido, a Costa do Marfim também muito rápido, dando a marcar força aí, transição rápida. Tiveram oportunidades dos times, com lances assim, a qualquer momento poder fazer o gol, e o Costa do Marfim no final assim, achou um gol ali para ter um chute da entrada da área impressionante. Ele joga muito por dentro, no Flamengo ele joga mais aberto, acho que é essa a grande diferença. Ele pelo lado, acho que ele cria mais do que jogando ali com um falso 9, um cara de movimentação ali atrás do 9. Como o Felipe Luiz utilizou ele muitas vezes no Flamengo, nessa movimentação. Eu creio que falta um camisa 10 pro Equador, um cara que deu o passe, que é o tipo Arrascaeta, aquele cara que é craque ali. E é um time que se joga no 4-2-4. Então, quando o Equador teve força para defender e atacar, fez o jogo dado equilibrado. No final, sim, foi cansando. E quando cansou, a Costa do Marfim achou espaço e fez o gol. Então, jogar nesse 4-2-4 cansa muito. Você tem que ter muitas boas peças para substituir. E o Equador não teve. Então, num pequeno passeio, tomou o gol. O Costa do Marfim também joga no 4-2-4, mas conseguiu ali ter a transição. Por isso que a seleção brasileira, eu não vejo a seleção brasileira jogando um 4-2-4, essa que é uma opção ali para os 10 minutos finais, se você colocar um time mais ofensivo. Eu acho que a seleção brasileira tem que jogar com 3 volantes, fazendo um sistema de marcação, precavindo defensivamente e deixando o Vinícius Júnior, Rafinha armando a jogada por centroavante, que para mim é o Igor Thiago. Vejo muita gente criticando, mas acho que ele vai ter um papel importante assim que ele entender a movimentação. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho da seleção. Mas Prata fez um excelente jogo, sim. E o Equador pegou um grupo de complicado. Tem a Alemanha, Costa do Marfim, mas são 3 que classificam. Eu acho que deve classificar como terceiro colocado. Vamos para uma notícia. Flamengo volta a monitorar Fabinho, que deve sair do Al Ittihad. Acho que é assim que faz esse time. O Fabinho acho que é uma peça muito importante. É um volante que tem boa visão de jogo. Ele é lateral, então tem um passe que faz a bola girar de um lado para o outro muito bem. Tem qualidade no passe por ser lateral. Recompõe, um jogador bastante alto ali como volante. Tudo vai depender do que o Flamengo necessita. Eu acho que é um jogador que encaixaria assim, por sua experiência. Jogou no Liverpool,
É um jogador bem rodado, bem experiente, assim como o Jorginho vai vir para somar sua qualidade técnica ao Flamengo. Espero que possa vir. Na Copa do Mundo tem muito bons jogadores. Se o Flamengo tiver atrás de algum jogador internacional, estrangeiro para o Flamengo, vai achar peças, mas tem que negócio, tem um limite. O Flamengo tem que saber lidar com essas peças aí, cada uma. Mas eu aprovo a vinda do Fabinho. O Flamengo realmente vai ter esse nele. Vale a pena, um jogador com muita qualidade, sim, base, muita experiência, que vai somar aos mais novos. Vamos para mais notícia. O Flamengo deve receber 23,5 milhões à vista do Neon Popucar. O clube recentemente promovido a primeira divisão sadia promete dobrar o vencimento do volante chileno. É uma boa proposta, só ver que se é em euros ou é em reais, 23 milhões. Aqui não diz se é em euros ou reais. Não, a 4 milhões de euros. Eu acho uma proposta baixa para cá, 4 milhões de euros, muito baixa. Tornou-se um ídolo, um símbolo desse Flamengo que aguerrido, cara, já ganhou 2 Libertadores. Eu vejo o salário uma venda baixa. A jogador como o Pulgar tem, se ele conseguir, o Flamengo conseguiu vender Gerson por 25 milhões de euros, eu acho que por uns 10, 12 milhões de euros o Flamengo consegue Pulgar. Então eu creio que o Pulgar não deve ser vendido. O Flamengo não pode vender os jogadores por um valor risório. Eu creio que o valor que o Flamengo tem que vender os seus atletas é um valor bem mais alto em relação à média de outros jogadores, porque ele faz parte do time principal, é um cara que já entrosou com a equipe, então é um jogador que você não pode desfazer facilmente. 4 milhões de euros, até o mercado nacional consegue contratar com ele. Então vamos ver, vamos esperar. Eu creio que o Eric Pulgar vale muito mais que isso. Para CA, só se o treinador não quiser ele mais no grupo. A gente tem que ter isso. Se o treinador achar que esse jogador já não é importante para o grupo e ele tem outra visão, por isso que eu volto a dizer que o treinador tem autonomia sobre os jogadores. Se ele viu que aquele jogador não tem as características que ele quer do jogo, aí o treinador assume a responsabilidade de dispensar o jogador. Recebeu um propósito, pode vender, não faz parte do que eu vejo como um jogador que joga naquela posição ali, que é um jogador com uma qualidade melhor. Então aí do interesse do Leonardo Jardim. Se ele sair por 4 milhões, eu vejo que aí seria o interesse do treinador que quer um outro jogador para aquela posição com outras características diferentes do Eric Pulgar. Então vamos ver essa questão. Vamos para mais notícia. Flamengo pode faturar alto com vendas e buscas mais saídas. Rian Roberto já foi negociado com o Shakhtar. Luiz Araújo pode seguir para o outside e as duas ainda viram saída nessa janela. Eu acho que reformulação sempre tem que ter, aumentar o nível, não que os jogadores não valem a pena. Eu acho que tanto o Ian Roberto poderia ser uma revelação, o Luiz Araújo pode ser um craque, pode ser bom, faz bem ao Flamengo, como o Pulgar ali na matéria anterior também faz bem pro Flamengo. Só que o Flamengo precisa aumentar o nível. Cada ano o Flamengo tem que trazer jogadores que consigam aumentar o nível técnico do Flamengo, evoluir o Flamengo na questão tática, técnica, de velocidade, de força física. Então são coisas assim que o Flamengo sempre tem que estar buscando. O Flamengo sempre tem que estar
evoluindo. Contratou Paquetá no início do ano. Eu tracei um outro nome de peso nessa janela do meio do ano. Não tracei vários jogadores, como está sendo falado ali. Eu trazei um grande nome para estar aquela abafada. Veio com o treinador, qual a posição que ele acha que precisa de um grande nome, e tracei a certeza esse grande nome para essa posição. Aí daqui a 6 meses trazeria o outro, e assim esvaziando o elenco, fazendo o grupo voltar, porque vai acontecer, tipo na ala direita ele tem Bruno Henrique, tem Samuel Lino, tem o Cebolinha, tem o Alisson. Então só são 4 jogadores para aquela posição. Pelos que está na notícia, Cebolinha deve sair, o Alisson volta e meia tem propostas para sair também, e o Bruno Henrique vai aposentar daqui a um ano. Então para mim tem 4 opções, com risco que saia nesse ano o Cebolinha, que ele falou que não vai renovar o contrato. O Alisson está esperando uma proposta boa por ele, que é a revelação, isso é certo. O Bruno Henrique é o cara que tem o índice, cara que fez história no Flamengo, e o Samuel Lino, que é a grande contratação para aquela posição. Então o Flamengo tem que sempre ir buscando de acordo com o que vai rodando o elenco. Vamos para mais notícia. Danilo projeta Haiti e deve ganhar a vaga no Brasil. Lateral do Flamengo entrou bem diante do Marrocos, ganhou pontos com Carlos Ancelotti e pode começar entre os titulares. Eu acho que Danilo deu opção ofensiva, fez um bom sistema defensivo, por isso que você tem que ter jogador experiente. Acho que quando os jogadores ficam nervosos, você tem jogadores experientes que conseguem acalmar o jogo. Acho que a entrada do Danilo com o do Fabinho ali deu essa acalmada nos jogadores, que conseguiu tocar melhor a bola, melhorou a qualidade de jogo do Brasil. Eu vejo que o Brasil, alguns jogadores que já vão ajustar. Foi estar na outra matéria, acho que resume tudo, porque senão eu vou passar rápido. Paquetá fica devendo empate do Brasil contra o Marrocos. Camisa 20 do Brasil encontrou dificuldade durante o empate desse sábado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então, juntando aí, voltou um ajuste técnico. Acho que ele pensou em uma maneira de jogar que não deu certo. O Brasil não ficou com o sistema defensivo bem armado. Então, as mudanças ali durante o jogo mostrou para ele que alguns jogadores têm que ser titulares para melhorar o time, que respondeu bem ao jogo. Alisson no gol, Danilo na lateral direita. Eu creio que Marquinhos e Gabriel Magalhães, que errou muito, achei Gabriel Magalhães que errou muito, mas eu daria outra oportunidade, vendo que são 2 jogadores da zaga, jogou um pelo Arsenal, outro pelo Paris Saint-Germain, as Champions, então mostra que tem qualidade. A questão ali foi nervosismo, daí essa segunda chance ao Gabriel. O Douglas Santos, o Alexandre entrou, mas o Douglas Santos fez uma partida ali, lembrando que é a primeira Copa do Mundo. De repente o Alexandre tá aí, mais experiência demais. O Douglas Santos, vou dar uma chance a ele, acho que ele, quando ele subiu bem, tem um cruzamento ali que o Paquetá até que ele voleio. Eu coloquei como volante Fabinho, acho que distribuiu melhor a bola e se posicionou melhor em campo do que o Casemiro. Colocaria o Paquetá como volante pelo lado esquerdo, como ele joga no Flamengo, como ele atua, o melhor futebol dele como volante no Flamengo. Colocaria o Bruno Camarões como volante pelo lado direito e trazeria Vinícius Júnior e Rafinha para jogar mais próximo por dentro, tanto aberto, movimentação. Quando um abre, o outro vem para o meio, não precisando Paquetá e como meia. Acho que não precisa jogar com 2 pontas abertão. Pode colocar quando um abre, o outro aproxima perto do centroavante. E assim tanto faz. O Rafinha abriu pela direita, o Vinícius Júnior aproxima do Igor Thiago como segundo atacante.
Outro jogador que foi muito criticado foi o Thiago. Acho que também não entendeu a movimentação. Ele tem que ser o pivô, aquele cara que vai travar o zagueiro ali, ajustando, arrumando a bola para o Rafinha e para o Vinícius Júnior, que vem em velocidade. Tem que aproveitar a velocidade do Vinícius Júnior, do Rafinha, e tem um pivô ali que chega para ser a parede para que os jogadores venham em velocidade e passem. Eu creio que a seleção deveria jogar assim, mas aí fica de acordo com o que Lancelotti vê. E é isso aí, acho que essas notícias de hoje, aqui tem notícias mais velhas que já comentei, mas aí é o site Bola Fico que eu entrei, entra lá, tem mais notícias, tem mais informações, tem um trabalho jornalístico, crie sua opinião, faça sua análise. Até amanhã para mais um pouco sobre o nosso Flamengo.